Olá, como vai? Vamos fazer uma análise técnica para o índice futuro para essa semana que se inicia hoje aí, né? Os pregões da semana iniciam hoje dia 17 de junho. Só passando rapidamente aqui no movimento da semana passada, aonde eu havia traçado no decorrer entre o dia 12 e o dia 13 esta deriva de baixa aqui, né? Uma deriva descendente. O que é uma deriva descendente? É o mercado, após um forte movimento de baixa e uma tendência de baixa, né, que ele começou a fazer aqui, confirmando com esse movimento aqui, tentou romper topo, não conseguiu e veio para o fundo novamente, não fez o topo anterior e veio para o fundo. Então aí a gente já determina aqui esse canal, né, que é o inverso de uma bandeira, né? Se fosse uma bandeira de baixa aqui, a gente teve uma bandeira de baixa aqui, por exemplo, essa aqui, né, ó. Isso aqui seria uma bandeira de baixa, tá? O mercado fica consolidado aqui, vem e rompe para baixo. Porém, ele começou a formar esse canal, que é uma formação oposta a uma bandeira, né? Porque ela desce nesse caso aqui, né? É uma tendência de baixa, mas o canal é descendo, então isso é o inverso de uma bandeira, tá? Tem também um similar a esse, né? Que deixa eu desenhar aqui para você. Ele é uma tendência de baixa e aí ele continua descendo e fazendo fundos assim um pouco menores, é o que a gente chama de cunha, né? Ele fica meio assim, tá? Uma cunha. Mas esse aqui especificamente não, ele não conseguiu formar uma cunha. Ele veio descendo em formato de deriva, né? A deriva. E eu fiquei muito na expectativa na sexta-feira, o mercado abrindo aqui acima dos 50% desse canal da deriva, ele iria romper isso aqui para cima e isso não aconteceu. E eu fiquei num viés bem comprador, o mercado caiu, tomei alguns loss aqui nessa descida, tá? Porém eu consegui recuperar nessa alta. Como eu estava com viés de compra, né? E preso nesse viés realmente, tá? Porém eu não consegui levá-lo até aqui em cima no alvo, tá? Eu encerrei a operação bem aqui no canal, tá? Mas é isso. Consegui fechar positivo, porém, infelizmente eu falhei ao levar até o alvo, mas tá ótimo, tá? Vou manter essa deriva aqui ainda desenhada no gráfico de 5 minutos, tá? Porque, no meu entender, ele rompeu, não conseguiu buscar o segundo alvo dessa deriva. A gente já fez aqui um teste superior aqui na região de 124 mil pontos, tá bom? Esses alvos eu ainda vou deixá-los porque eles são regiões de resistência bem interessante, tá? É... Qual que é a expectativa aqui? A partir do momento que o índice trabalhar acima desse primeiro alvo, eu vou trazer uma possibilidade de continuar abrindo posições compradoras após a formação de algum pivô de alta, tá? Porém, nesse momento, ele está preso aqui numa consolidação de um curto prazo, seria esses 5 minutos aqui. Então eu preciso ver o que ele vai fazer aqui dentro dessa região, que ele está preso aqui, desde o fim da tarde de sexta. Vamos ver para onde ele vai abrir, se vai abrir com gap ou de baixa ou de alta. Sabendo que se ele abrir com gap de baixa abaixo desses níveis aqui de, de Fibo, né, desse suporte, esse suporte se abrir aqui abaixo dele, o preço, esse suporte passa a ser uma resistência, tá? Então, o que, que eu sugiro? Se ele abre aqui abaixo, eu aguardo um pullback pelo menos nessa região, ou até mesmo um fechamento de gap. Talvez seja rápido, ele fecha o gap e já volta abaixo desse nível de resistência, né? Como eu falei, era um suporte e passa a ser uma resistência.
E o mesmo pode acontecer invertido. Ele pode querer vir testar essa região de topo aqui, ou ainda essa região de topo aqui, tá? Finalizar ali o segundo alvo. Existe uma possibilidade, porém eu acredito um pouco mais baixa, dele vir tentar testar acima dos 124 mil pontos ali, região de 125 mil, tá? Porém, bem atentos, porque olha a última vez quando ele testou, pavio que ele deixa sentindo essa região de resistência, tá? Então, analisando aqui nos 5 minutos, é isso. Eu vou deixar aqui esses traços que eu fiz e vou falar aqui exatamente o que eu fiz. Olha, essa projeção de FIBO eu fiz nos 5 minutos, pegando o fundo desse último movimento de baixa aqui e espelhei ele para cima, fundo com o topo. E eu encontro esses níveis laranjados aqui de resistência, tá bom? Agora vamos lá para o gráfico semanal. No gráfico semanal, eu estava aqui um tempo atrás, tinha traçado nos vídeos de análise anterior aí, e existia a possibilidade aqui numa tendência primária do semanal, né? Semanal a gente encontra tendências primárias. A gente estava ainda estudando essa possibilidade aqui, uma onda 2, uma onda 3. Errei aqui, vou fazer de novo. Estava estudando ainda, a gente estava ainda nesse quadro de possibilidade de estarmos ainda em uma onda 4, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5, tá? A onda 5, teoricamente, ela deveria ser menor, ela precisa ser menor que a onda 3, para que isso aqui tenha validade, tá? Então não seria uma onda 3 muito extensiva não, tá? Então o que acontece? Essa expectativa dessa contagem de Elliott, para mim, ela estava acontecendo até o momento em que a onda 4 aqui, tá? Ela não perdesse essa região aqui, ó, de 38,2% de FIBO. Por quê? E, tecnicamente, é o meu fechamento da minha onda 1. Seria mais ou menos aqui assim, tá? Se eu quiser considerar um candle posterior, no máximo aqui, tá? Seria o topo da minha onda 1. Você compreende? Vou dar um zoom aqui para me explicar bem claramente. A onda 1, o topo dela é aqui, tá? Ou aqui. Pode considerar qualquer um dos dois. Porém, o que vale para fazer ser feito a retração, né? Até onde eu enxergo que a retração não pode, não deve invadir, no meu entendimento, seria ou nesse candle. Porém, aqui ele invadiu. Semana retrasada e a semana passada invadiu essa região, tá? E ele invadiu muito, invadiu 500 pontos, tá? Então, né? Tecnicamente, essa estrutura foi rompida com poucos pontos, mas foi. Então, eu entendo que estamos aí agora numa ondas ABCs na nossa tendência primária. Então, eu perdi força aqui, eu entendo. Força compradora nessa tendência primária. Então, posições vendedoras, existe a possibilidade de andar mais agora no meu entendimento, tá bom? Então, o que a gente vê aqui no gráfico semanal? Eu vejo os vendedores tomando controle das posições, principalmente depois de um candle desse aqui, né? Semana passada. A gente estava vindo aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas em queda, tá? E ainda, eu considero ainda essa sexta semana ainda uma queda. Por quê? Esse candle aqui, que os compradores tentaram tomar controle dessa posição compradora e não conseguiram. E o preço retornou abaixo da região de abertura anterior, tá? Então ele está engolfado aqui, tá? Né? Não foi uma queda, mas
não fechou a semana abaixo do fechamento anterior, porém é um candle de queda para mim, um candle vendedor, tá? É um pavio superior muito grande, indicando que os compradores não conseguiram sustentar suas posições compradas. Os vendedores vieram, se sobressaíram em suas ações no mercado, ok? Então aqui nesse momento eu não tenho nada para traçar. Esse candle aonde os vendedores tomaram sua posição é um candle, se fosse num tempo gráfico menor, eu traçaria aqui uma projeção, mas não há necessidade porque a gente tem aqui as mesmos níveis praticamente de Fibonacci e está muito distante ainda, né? Vamos para o gráfico diário. Tá? A gente tem essa projeçãozinha que foi formada aqui, mas ela não conseguiu alcançar ela. Então eu troco esse espelhamento daquele lado para esse lado de cá, tá? Vou somente trocar esse espelhamento aqui do diário. E olha como que ele está confluindo fortemente com essa região, tá? 116 mil pontos. Pode ser uma região que o índice vai querer buscar essa semana, caso ele não consolide aqui nessa região, né? Como eu falei há pouco, foram 6 semanas, se eu não me engano, eu falei ali 7, né? De queda expressiva seguidas, tá? Então ele pode vir a querer consolidar depois de vários dias assim caindo, tá? Ou ele pode continuar gerando um clímax vendedor aqui, empurrando o preço ainda mais para baixo, tá? Se isso acontecer, esses são os alvos aí que eu defino aqui para mim, para eu poder encontrar e trabalhar nele durante essa semana, tá? Então, eu tenho aqui ainda, nos vídeos anteriores, eu defini isso, tá? Que é uma consolidação que não conseguiu encontrar topos aí, tá? E, né, fundos e topos, mas ele não conseguiu renovar aqui os seus topos, então isso aí é o início de uma grande possibilidade de um rompimento para uma tendência de baixa. Foi o que aconteceu aqui. Eu peguei essa projeção aqui do topo com o fundo, projetei esse fibo pontilhado, avermelhado aí, tá? Então nós temos aí esse suporte que nós sentimos ele no fim da semana passada, né? Ver claramente aí toda a semana passada, praticamente 1, 2, 3, 4, 5, né? A sexta-feira, segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta semana. E a sexta-feira sentiu exatamente essa região que eu já tinha falado no vídeo anterior, que seria uma região de confluência. Estava até aqui desenhado com um retângulo colorido que eu tinha deixado, alaranjado, amarelo, não me lembro. Porém é isso. Então estamos aqui na briga para um rompimento dessa região de suporte. Já no gráfico aqui de 4 horas, a gente vê mais claramente a briga nessa região, né? Olha como aqui, olha, veja você aqui, como que ele sentiu a região de resistência, aqui o suporte, ele veio sentir o suporte aqui, sentiu de novo, fechou o dia sentindo, e existe a possibilidade dele vir novamente, sim, consolidar nessa região e buscar topo aqui, tá? Então, cautela, tá? Sabendo-se que se a gente seguir esse contexto de que estamos aqui numa região de suporte, então é muito grande a possibilidade aqui de buscarmos mais operações compradoras devido à possibilidade da falha desse movimento, caso ele abra acima desse suporte. Agora, caso nós tenhamos um gap de baixa
A atenção é nesse novo suporte aqui, tá? É o suporte final dessa região, dessa confluência, para ver se ele vai sentir deixar um pavio inferior e vir trabalhar acima desses fibros coloridos aqui, tá? Agora, se o gap abre abaixo dessa região, e essa região que era um suporte pode virar uma resistência para a gente continuar caindo, tá? Agora, caso ele me abra já acima dessas fibras coloridas, então é maior a probabilidade da gente trabalhar com a estatística ao nosso favor de um movimento comprado, tá? Por quê? Porque ele está no fundo dessa região que está se formando uma consolidação, uma região de suporte muito forte, tá? A gente tem a confluência aqui de fibro semanal com fibro diário e ainda uma projeção de um canal que a gente traçou lá em cima. Lembra que eu falei? Essa fibra pontilhada avermelhada, tá? Então estamos sim em uma região de fundo aqui agora, tá? Vai caber se o mercado, como eu falei, se ele vai abrir abaixo, se ele vai abrir dentro dessa consolidação, dessa região de confluência, que é exatamente o que eu compreendo aqui como esse fundo com esse topo dessa região aqui, confluência, ou se ele vai abrir acima, ok? Um gráfico de 60 minutos, a gente vê isso mais claramente. Vou continuar trabalhando com esse conceito aqui para o dia de hoje. Ele vai abrir acima ou abaixo dessa região. E, eu falaria assim, né? Região de compra. Região neutra. Essa região toda aqui, para mim, ela é neutra. Porque ela está dentro da confluência. Eu preciso saber se ela vai consolidar aqui para romper para cima ou se ela vai romper para baixo. Então não dá para saber. Tá? E aqui é uma região muito vendedora, porque ele já vai abrir abaixo da região de que era antes um suporte e passa a ser uma resistência. Então eu vou sempre monitorando se o preço vai bater aqui e vai cair. Ok? Então é isso, pessoal. Já deixo aqui nos meus 5 minutos para eu ver a abertura aqui, ele abrindo acima dessa região. Qualquer pivô de alta que eu tento enviar uma ordem compradora. Aqui para baixo, tento monitorar se ele vai deixar pavio inferior, se ele vai sentir mais essas regiões aqui para subir. Sentir aqui para subir. Ou aqui para vender. Tá? Então é isso, pessoal. O mercado está abrindo aí. Nesse momento, 121.585. 600, né? Então ele está abrindo acima dessa região, tá? Então aqui nesse momento eu faria isso, eu vou traçar essas linhas aqui e vou monitorar. Se ele abrir acima, fechar o gap, sentir essa região do gap e vir buscar níveis superiores, eu começo a posicionar a ordem aqui, ó. Um pouco uma mão aqui, outra aqui e outra aqui. E deixo o movimento buscar altas. Agora, se eu ver que ele está sentindo a resistência, aí eu começo a colocar após os pivôs de baixa, principalmente aqui no gráfico de 2 minutos, que eu uso ele para ver pivôs menores. E aí eu começo a vender. Então é isso, pessoal. Bons trades na semana. Se eu encontrar algum padrão técnico aí, eu publico para vocês aí no decorrer da semana, para vocês se atualizarem, para ver se vocês também encontraram esse mesmo padrão. Tá bom? Bons negócios, um abraço.